Oi, pessoal, bem-vindos ao Explainer. Olha, o clima em Brasília esquentou e muito. Recentemente, a gente viu uma ofensiva pesada, direta, contra o Supremo Tribunal Federal lá no Congresso. E a arma usada para isso? Um relatório internacional, super controverso, que está acusando o Brasil de censura. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa história para entender o que está por trás de tudo isso. Para você ter uma ideia do nível da coisa, a temperatura em Brasília foi lá no teto. Numa audiência pública, o ministro Alexandre de Moraes foi chamado, assim, abertamente de ditador da toga e canalha. E não foi nada velado, não. Foram palavras ditas por parlamentares em um ataque que, para muita gente, não tem precedente. Ok, então ficam duas perguntas no ar, né? Primeiro, o que de fato rolou nessa audiência para a coisa chegar a esse ponto? E segundo, que relatório é esse? Quem publicou? Por que ele virou a base para esses ataques todos? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Vamos começar então pelo epicentro de tudo isso, a Câmara dos Deputados. O que era para ser uma audiência pública, sabe, um debate técnico sobre processos judiciais, acabou virando, bem rápido, uma espécie de tribunal contra o próprio judiciário. No papel, o motivo da reunião era debater supostas violações processuais contra os réus do 8 de janeiro. Mas, na prática, a análise que a gente está usando para esse explainer diz que a coisa foi bem diferente. Virou um palco, um palanque mesmo, para atacar o STF. Tinha depoimento emocionado de gente que foi presa, pedidos claros de anistia. O clima, segundo a análise, era de uma verdadeira cruzada moral contra as instituições. E aí a gente chega no ponto central da denúncia, a acusação mais pesada. A ideia que foi repetida várias vezes na sessão e que veio, olha só, direto daquele relatório internacional, a tese é essa aqui. O STF, com o ministro Alexandre de Moraes à frente, teria criado uma força-tarefa judicial secreta. Basicamente, uma estrutura por fora da lei para perseguir e prender opositores políticos. Bom, agora a gente precisa olhar o outro lado da moeda, porque surgiu um contra-relatório que rebate ponto por ponto tudo o que esse documento da Civilization Works alega. Então vamos ver como essa batalha de narrativas se desenrola. Então, beleza. O que exatamente diz essa outra análise? Como é que ela responde a cada uma das acusações que a gente ouviu lá na audiência do Congresso? Ok, vamos colocar os argumentos lado a lado. De um lado, o relatório da Civilization Works diz que os invasores do 8 de janeiro eram manifestantes indignados. Do outro, o contra-relatório afirma que foi uma tentativa de golpe, planejada com logística. Um lado fala de estrutura paralela e prisões ilegais. O outro responde, as prisões foram em flagrante, uma medida prevista na lei. Enquanto um acusa prisões em massa, a outra análise mostra que as sentenças foram uma a uma individualizadas e que, inclusive, já teve centenas de pessoas absolvidas. Outro ponto bem importante da acusação é a ideia de justiça seletiva. A comparação que eles fazem é com os protestos do MST. Mas o contra-relatório bate forte nessa tecla, mostrando diferenças que seriam cruciais. Por exemplo, os atos de janeiro atacaram os três poderes ao mesmo tempo. Há provas de financiamento por empresários e, talvez o mais importante, tinha um plano documentado para romper com a democracia, a famosa minuta do golpe. A conclusão dessa outra análise é que a resposta do Estado foi do tamanho da ameaça que se apresentou. Ok, a gente já entendeu o quê. Agora vamos para o quem. Afinal, quem é essa tal de Civilization Works, a organização que soltou esse relatório que causou todo esse barulho? Mas antes, rapidinho, só para todo mundo ficar na mesma página, o que é um think tank? Bom, tradicionalmente, é uma organização que faz pesquisa, que produz conhecimento técnico, sabe? Para ajudar a criar políticas públicas. Geralmente, tem o pé no mundo acadêmico, é transparente. Mas a análise que a gente está vendo sugere que esse conceito pode estar mudando um pouco. E aí que entra a Civilization Works. O contra-relatório descreve a organização como uma espécie de entidade fantasma. Pensa bem, é um think tank que não tem um endereço físico, não se sabe publicamente quem bota dinheiro ali e não tem uma equipe técnica que a gente conheça. A análise chega a chamar de organismo de fachada, feito justamente para não ser transparente. E a principal fonte, a pessoa que dá a cara para esse relatório, é o Eduardo Tagliaferro. A história dele é, no mínimo, curiosa. Ele era chefe de uma área importante no TSE, justamente a que cuidava do combate à desinformação. Depois do 8 de janeiro, ele sai do cargo, some por um tempo e reaparece na Europa, se dizendo um perseguido político.
Aí ele vira a grande fonte do relatório, um whistleblower, que é como chamam um denunciante. Já o contra-relatório usa outro termo para ele, o arrependido técnico, que seria uma figura-chave em estratégias de desinformação. Tudo isso nos traz para a parte final da nossa análise. A pergunta que fica é: se as denúncias são tão questionadas, por que fazer tudo isso? Qual é o objetivo de verdade? Qual é a estratégia por trás do relatório, da audiência, de toda essa movimentação? E aqui tem uma pergunta que é a chave de tudo. Para uma denúncia desse tipo funcionar, para ela atingir o objetivo dela, será que ela precisa mesmo ter provas concretas, daquelas que ninguém contesta? A resposta, segundo a análise que a gente está acompanhando, talvez te surpreenda. Pois é, o contra-relatório traz uma tese bem forte. Ele diz que o que a gente está vendo é uma tática de guerra híbrida. Sabe o que é isso? É um tipo de guerra onde a principal arma não é um míssil, é a informação. E nessa lógica, a verdade deixa de ser importante. O que importa é criar barulho, é plantar a semente da dúvida, é criar rachaduras na confiança que as pessoas têm nas instituições. O objetivo não é chegar a uma verdade. O objetivo é a própria desestabilização. Então, resumindo a estratégia, segundo essa análise, seria mais ou menos assim. Primeiro, você mira numa figura central, como o ministro Alexandre de Moraes, e tenta transformar ele no grande vilão da história. Segundo, você pega uma narrativa política local e dá uma roupagem global, técnica, usando o relatório internacional. E o resultado final de tudo isso seria enfraquecer a confiança do povo, não só numa pessoa, mas no sistema democrático inteiro. A conclusão dessa análise é bem pesada, para não dizer sombria. É a de que o Brasil hoje teria se tornado uma espécie de laboratório. Um laboratório para testar táticas de guerra híbrida em nível mundial. Um lugar onde narrativas, criadas por organizações misteriosas, são usadas como arma para corroer a democracia por dentro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que vai muito além desse caso. Nesse mundo de hoje, lotado de informação, de narrativas que brigam entre si, como é que a gente, como cidadão, aprende a separar o joio do trigo? Como diferenciar a crítica legítima, que é super necessária para a democracia, de uma campanha de desinformação calculada, feita justamente para destruir a confiança em tudo? Fica aí a reflexão para todos nós. Valeu por acompanhar este Explainer.